Alô, amigos! Estamos começando o nosso podcast hoje para falar sobre vinhos. Vocês estão ouvindo aí de fundo, o canto chão, o canto gregoriano. Inicialmente, eu queria o boa tarde de quem está nos recebendo. Meu caro Walter, uma alegria enorme estar aqui e o nosso já muito obrigado pelo acolhimento. Que é isso, eu que agradeço a visita de vocês, né? Primeiramente, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, a vocês aqui presentes para a gente fazer esse bate-papo aqui sobre vinho, sobre uva aqui no Agreste Pernambucano. E espero que todo mundo goste do que a gente vai conversar hoje aqui. Eu tenho certeza que vai ser um papo bem legal. Vamos agora falar com Gilvan, ele que está mais uma vez em Garanhuns e que está sempre vindo à vinícola e é considerado o Dr. Michel, o padrinho dessa vinícola. Boa tarde, Gilvan. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Sempre que eu venho a Garanhuns, eu tenho que visitar naturalmente a vinícola Vale das Colinas, né? E aqui sou extremamente bem recebido. Tanto é que, pela primeira vez, eu participo de um podcast sobre vinhos dentro de uma vinícola. Isso é uma coisa que eu nunca vi, tá? No Brasil, eu nunca vi isso. Então, é uma experiência fantástica. Nós estamos exatamente onde o vinho é produzido, onde as uvas são transformadas em vinho. E, assim, eu espero que essa tarde, esse bate-papo da gente, possa trazer muita coisa à luz para as pessoas que querem aprender, que querem apreciar mais e melhor o vinho. Também conosco o professor Pedro Henrique Teixeira, ele que é cronista, que é apreciador de vinho e que está fazendo essa gentileza também de participar desse podcast. Muito boa tarde, meu caro. Boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade. Eu penso que hoje é uma tarde de uma associação para o bem, para a humanidade e para o vinho. E estou aqui para aprender com essas figuras e sempre aprendo com o Janduí. E tenho certeza que quem assistir o podcast, quem ouvir o podcast, vai ter muita informação, não só sobre vinhos, mas sobre humanidade e sobre algo que eu acho que é peculiar, a produção de vinho no Agreste Pernambucano, especialmente aqui em Garanhuns. Então, acho que vamos à aula. E hoje a gente tem quem produz, né, no caso do técnico, e quem avalia, né, quem diz como é que está o vinho. Walter, querendo saber um pouco da história dessa vinícola, conta pra gente um pouco sobre essa vinícola. Bom, essa vinícola foi idealizada por um casal de médicos, né, que veio morar em Garanhuns aqui quase 20 anos atrás. Então, eles gostaram muito da nossa região aqui. Ele é cearense, ela é alagoana, né, são nordestinos. Então, o projeto é nordestino, o projeto tem a nossa identidade. E aí eles primeiro foram pesquisar, buscar informação para saber se era possível, né? Inicialmente queria pontuar, né, que foi justamente por conta de uma aula do professor Gilvan, né, aqui presente. Satisfação aqui estar do lado dele, sempre vem aqui e é uma alegria recebê-lo. E por isso que ele é o padrinho do projeto, né? Porque assim, deu abriu uma luzinha aí para essa oportunidade que Garanhuns agora está vivendo e que influenciou eles para buscar informação, porque Garanhuns já mostrava esse potencial desde muito tempo atrás, né? Nós temos registros aqui em Garanhuns de uma estação de enologia e viticultura na década de 60 que começou a ser pensada aqui na sementeira municipal de Garanhuns. Então, desde aquela época já se pensava nesses estudos, né, que vinham sendo vislumbrados de acordo principalmente com o nosso clima, com o nosso solo, com a nossa altitude, que chamava muita atenção e faz de Garanhuns uma região que realmente tem um clima único, né, que todo mundo vem aqui em busca disso, né, turistas, e a cultura da videira já começou de fato a ser estudada depois dessa oportunidade, que a gente tem muito pouco registro dessa época, né? Tem só alguns decretos que foram, na época, a gente correndo atrás de informação achou, mas isso a gente tem muito pouca informação e, de fato, começou a pesquisa em 2013, quando um grupo de pesquisadores da Embrapa Semiárido, né, Petrolina, a doutora Patrícia Leão, né, e sua equipe, junto aqui com o pessoal da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco,
principalmente o professor Myron Moura, encabeçaram um projeto de avaliação de 10 variedades de uvas viníferas aqui na nossa região. E, por coincidência, o Dr. Michel e a doutora Micheline começaram a buscar informação, foram até Petrolina, ainda sem conhecer que aqui já existia um experimento. E lá a doutora Patrícia da Embrapa informou que aqui já existia um grupo estudando essa possibilidade. Eles voltaram, tiveram um contato com esse pessoal. E aí tudo começou, né, a ser pensado a partir das primeiras colheitas dessa área experimental. Então, já se começou a observar quais variedades que estavam se destacando no experimento. Essas uvas iam para a Embrapa, eram vinificadas, depois retornavam para cá já em forma de vinho. E a gente teve a oportunidade de fazer essas degustações para ver como ficaria o vinho, como estavam ficando os vinhos dessa área experimental. E depois que isso foi acontecendo, eles ficaram super empolgados com os resultados das primeiras avaliações. E aí deram esse pontapé com muita coragem aí, um investimento que não é barato, também não é fácil você ser pioneiro de uma atividade que exige um investimento considerável, né? Com muita coragem e acreditando em Garanhuns, acreditando na nossa região, acreditando nos produtores de Garanhuns que realmente têm a capacidade de transformar a nossa região num grande polo da vitivinicultura, primeiro pernambucana, que já existe, né, um polo ali no Vale do São Francisco, mas distribuir isso para outras regiões aqui no Vale, aqui no Agreste de Pernambuco, tem esse potencial gigantesco de se transformar realmente entrar no mapa da vitivinicultura nacional. E isso a gente está aqui e com muito trabalho estamos buscando isso, fazer com que isso aconteça, e a gente tem consciência que isso pode mudar, né, pode revolucionar a agricultura, pode revolucionar vários atores da cadeia, que não só é de uva, não só é de vinho, mas é do turismo, é de hotéis, é de gastronomia, toda uma cadeia, né? Toda uma cadeia que acaba favorecendo a economia do município, né? Então a gente está nesse caminho. Em 2018 a gente implantou a primeira área, né, de cultivo com 3,5 hectares. A gente já colheu 3 safras. Nós vamos falar um pouquinho aqui da terceira safra, que a gente já ficou impressionado com a qualidade que a gente já conseguiu obter e que já teve avaliações muito positivas, inclusive fora daqui de Pernambuco, no sul. E a gente fica super empolgado e otimista para os próximos anos. Walter, inclusive está acontecendo, né, nesse período agora, a colheita. Isso, nós estamos fazendo agora, nessa época está acontecendo a vindima, né? A ocasião da vindima com o jantar harmonizado, que é muito legal. Acho que todo mundo precisa conhecer a experiência que é você vir colher a uva à noite aqui, poder provar dessa uva, que não é uma uva que a gente encontra no supermercado, né? É uma uva vinífera, uma uva que você... É uma experiência que eu acho que quem viver não esquece, porque você tem desde uma vivência no campo, conhecendo realmente como é que se produz a uva, desde a muda, como é que você planta, até você tirar uma primeira safra, como é que a planta se comporta. Conhecer um pouco disso é muito interessante, e depois você tem toda uma visita aqui dentro da cantina para acompanhar o processamento do vinho, como é que acontece. Depois acontece um jantar, e que nesse jantar nós temos o chefe André Amorim, né, que é um chefe que ele está aqui com a gente, que está promovendo esse jantar, e que ele escolhe, ele tem um menu com um prato para cada vinho, para harmonizar com esses vinhos, né? E aí, desde entrada, prato principal e sobremesa, para a gente falar um pouco disso, falar de gastronomia, envolver também produtos de produtores rurais daqui da nossa região. Então, no jantar, ele compôs o jantar, que isso eu acho muito interessante ter feito isso. Compôs o jantar com queijos artesanais produzidos em Garanhuns, né? Com charcutaria artesanal, ou seja, a copa que é usada em um dos pratos é feita aqui em Garanhuns. Então, é um jantar que busca integrar e mostrar o que a gente tem de melhor na nossa região, né? Que é a nossa gastronomia, os nossos produtores. E eu acho que é uma experiência fantástica, e eu acho que todo mundo tinha que participar. Ia gostar muito. Que coisa boa. Gilvan, pelo que disse nosso amigo Walter, o que você diria em termos de progresso mesmo, né? A partir das instalações e tudo que já está acontecendo aqui, como você trataria isso? Como está hoje a vinícola?
Diria que o futuro, lógico, quando a gente pensa em vinho, a gente pensa em tempo, né? Nada no vinho é para já, na verdade. No vinho tudo demanda tempo, né? Na vida também tudo demanda tempo, não é verdade? Então uma planta precisa de algum tempo para poder começar a produzir com mais consistência, com mais qualidade. O conhecimento, né, do comportamento climático, do terroir, né, isso do solo, do clima, a umidade, tudo isso são desafios que ao longo dos anos os agrônomos, o Walter, vai começando a enfrentar, vai começando a entender, a saber interagir com isso. Isso demanda tempo, não tenha dúvida. Mas eu diria que a estrutura que você tem aqui, os cuidados que são dispensados, tanto no parreal quanto aqui dentro, tá certo? O aspecto humano envolvido nesse projeto é grandioso. E eu acredito nisso. Eu acredito que quando as pessoas fazem as coisas com paixão, elas acontecem, entendeu? Prosperam, né? Tem que ter paixão, tem que ter amor pelo que faz. E isso é o que não falta aqui, com certeza. Gilvão, os maiores desafios, podemos considerar assim, os maiores desafios já aconteceram. O que é que tem mais de desafio daqui para frente? Ô, Janduí, deixa eu completar aqui. Pois não. A tua excelente pergunta, mas eu queria que tanto Gilvan como Walter falasse sobre o desafio que é implantar uma cadeia produtiva, né, nova, porque é a primeira vez que se existe uma experiência com vinho nessa região. E qual é o efeito a médio e longo prazo de uma cadeia produtiva como essa que está se instalando aqui, não só em Garanhuns, que eu acho que isso ultrapassa as fronteiras do município, né? Então eu queria saber que tipo de Vou dar uma pequena parte a esse respeito. Eu diria que a Vale das Colinas é pioneira no agreste pernambucano. Eu diria que a coragem, a ousadia, entendeu? A determinação dos criadores, né, dessa vinícola, né? Michelini e Michel, é muito grande, sabe? O desafio é muito grande, entendeu? Mas não tenha dúvida que isso vai reverberar e vai repercutir em toda a cadeia produtiva, no turismo, como o próprio Walter falou. Disso se beneficiam a rede de hotelaria, os restaurantes da cidade, o turismo da cidade. Ou seja, são muitas as cadeias que se beneficiam. Até porque uma das preocupações do Michel é valorizar o produto local, né? Os artistas locais. Se você entrar aqui na sala de degustação, você vai se deparar com uma galeria de arte, de artistas locais. Isso é muito bonito, tá entendendo? Você valorizar o artista da terra, o produto da terra. Isso tem um valor, cara, que não dá para mensurar, né? Então, eu acho que isso é grandioso e um projeto assim prospera inevitavelmente. A prosperidade é uma coisa inevitável numa situação dessas. A tendência agora é crescer, alguns desafios, não é? Como eu falei, já aconteceram e tudo, mas inclusive está acontecendo a visitação. Eu queria até aproveitar e falar com o Walter sobre como acontece a visitação aqui à vinícola. Se você permite, Gilvan. Com certeza. Estamos ali, ó, com o pessoal já. Isso, né? O pessoal tá na visitação, na visita guiada agora, né? Uma visita que acontece aqui na vinícola com acompanhamento de um guia que é especialista em vinhos, e também uma experiência bem completa, porque você consegue visitar tanto os parreirais, acompanhar ali como é que funciona a produção, ter a experiência de conhecer aqui a parte do processamento, como vocês estão vendo agora. O pessoal está recebendo aqui uma instrução, uma aula sobre vinificação, né? E aí depois tem a degustação técnica dos vinhos da casa. A pessoa vai ter a oportunidade de degustar os vinhos e de forma direcionada. Então, muita gente que vem aqui não necessariamente tem a vivência e sabe degustar um vinho da maneira que você precisa apreciar, da maneira que as pessoas, os apreciadores, apreciam. Então, aqui a gente tem a oportunidade de as pessoas virem visitar, conhecer desde como abre uma garrafa de vinho, a forma mais adequada, né, a forma técnica de abrir, até você sentir alguns aromas, ter essa vivência que as pessoas muitas vezes não têm, né? E aí é uma visita que acontece nos sábados, nas sextas, sábados e domingo, tá? Sexta na parte da tarde e nos finais de semana, sábado e domingo, acontece das 10 até as 18 horas. Tá? Então, tem a visitação simples, que é uma visita que o visitante apenas ele paga um acesso, que essa é uma visita específica. Ele vem, tem acesso a toda a área verde, acesso
a lojinha onde tem os produtos de produtores artesanais daqui. Ele consegue montar a sua cestinha de piquenique, consegue ter acesso a pedalinhos também, e tem toda uma gama de serviços. Essa é uma visita, e essa visita guiada é uma outra visita mais específica para quem quer conhecer o bastidor da produção do vinho, né? Então são esses dois tipos de visita que nós temos aqui, e o pessoal está agora recebendo aqui a parte, né, da aula aqui na cantina. Daqui a pouco vai ter degustação. É o interessante, e eu sirvo de exemplo, né, Gilvan, que eu não curtia vinho, eu não gostava de vinho. E graças às suas importantes insistências, e eu terminei, né, que o Gilvan dizia assim, viu? Rapaz, você não sabe o que é que está perdendo, procure entender. E Gilvan, eu agradeço muito, aproveito até a oportunidade para agradecer, né? Pedro, que já viajou muito por esse mundão e fez muitas visitas, você já conhecia aqui, não já? A vinícola. Dá para fazer uma relação já com o que você viu né, desde lá do Rio Grande do Sul, também na Europa. Fala um pouquinho sobre a tua experiência de visitação. Eu ainda, como estudante do vinho, né? Estou aprendendo, agora com essa amizade com o Gilvan, já estou até me sentindo, né? E já visitei algumas vinícolas, né? No Chile, né? Em Portugal. Visitei a Aurora, no Rio Grande do Sul. E me impressiona a estrutura, né, que a gente encontra aqui, porque é uma estrutura muito que se assemelha muito a essas, né, a Côte Toro. Claro, aqui a gente sabe que é embrionário, tá? A gente está no início de um trabalho que já é muito grande, né? Já inicia muito grande, pelo que a gente observa aqui. E existe também algo que me interessa muito, né, dentro de um espaço como esse, que é exatamente o que está acontecendo aqui, né? É a pedagogia dos vinhos, que a gente já conversou tanto, e a formação de um público consumidor, e não aqui só consumidor no sentido de comprar o vinho, mas de saber o que um vinho pode oferecer a um ser humano, o que um vinho pode oferecer, né, e agregar a uma pessoa. Eu estou assim, cheio de curiosidades, né, Janduí? E depois que Gilvan falar sobre essa questão das vinícolas, eu queria saber também por que agora essa é a melhor escolha de um vinho, para a gente iniciar essa conversa. Eu queria deixar essa pergunta também. Pronto, Gilvan, fica aí à vontade. É comigo, então. É com você. Olha só, eu pedi ao Walter para nós começarmos com o branco, né, que é um Muscat Petit Grain, né, blanc, porque está quente agora, né? Então o branco ele é servido mais gelado, mais resfriado, e isso traz um alento para esse calor, né, que Garanhuns durante o dia, acho que é muito quente, né? A radiação é muito grande, né? A noite esfria, mas durante o dia, e essa amplitude térmica é muito boa para as uvas também, né? Então, a sugestão de iniciarmos pelo branco é exatamente essa. Começar com um vinho que refresca um pouco mais e tal, e depois a gente vai para os tintos, porque a temperatura vai caindo um pouco mais e vai tornando possível apreciar os tintos da melhor maneira possível. Gilvan, com um vinho como esse que está sendo servido agora, é possível estar à beira da piscina, na praia, porque tem gente que não toma, né, um vinho na praia, não toma na piscina. Perfeito. Um pouquinho sobre... Eu acho que vinho é ocasião, vinho é contextualização, né? Então, vinho é uma bebida muito plural. Tem vinho para qualquer circunstância da nossa vida, tá? O interessante é entender isso. Não vai cair bem você tomar o Cabernet ou o Malbec, por exemplo, um dia quente à beira da piscina, 40 graus à sombra, certamente vai ser frustrante. Por mais que o vinho seja bom, interessante e tal, mas vai ser frustrante, porque o ambiente é completamente desconforme com o tipo de vinho. Mas se você tem um vinho espumante bem gelado, um vinho branco como esse, bem gelado, à beira da piscina, entendeu? Num balde com gelo, petiscando lá aqueles frutos do mar bem delicados, aqueles alimentos mais leves, você cria uma circunstância muito apropriada para esse vinho e ele começa a ficar muito interessante. Às vezes, vinhos muito simples podem se tornar super interessantes, bem contextualizados, e mal contextualizados, vinhos muito bons podem frustrar. Então, entender um pouco isso faz você surfar melhor na onda do vinho, com certeza. Walter, você é agrônomo, não é? Exato. Você é responsável por algumas coisas que acontecem aqui. Você fala para a gente, para que o público possa saber quem é o Walter na vinícola, o que representa o Walter na vinícola. Tá. Hoje eu profissional. Eu sou agrônomo, né? Formado aqui na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, curso de agronomia aqui de Garanhuns. E eu sou responsável hoje
Sou responsável técnico da vinícola, né? Fico responsável pela parte de manejo da videira, né? Aqui no campo. Então, a videira ela precisa de vários tratos culturais, né? Ela precisa da nutrição bem equilibrada, precisa ter controle fitossanitário, precisa ter um manejo bem equilibrado para poder a gente colher uma uva boa, né? A gente busca informação fora, estuda muito para poder aplicar tudo que é de melhor que existe hoje na tecnologia do mundo do vinho, né? Então, a gente fala com diversos profissionais, a gente tenta se especializar para justamente fazer conseguir produzir a uva para dar o vinho que a gente precisa fazer, que é um vinho de excelente qualidade. Então, nenhum passo é menos importante, né? Todos os passos são... exatamente. E aí existem muitos desafios que a gente encontra no campo, até porque o ambiente que a gente está produzindo a uva é um ambiente novo para ela, né? Então, aqui nunca se produziu uva em escala comercial, vamos dizer assim. Então, é a primeira vez que a gente está produzindo uva aqui, né? Desde 2018, que a gente vem enfrentando muitos desafios, mas aprendendo muito também. Aprendendo a dominar o nosso terroir, né? Que a gente fala, né? Que é essa união de atributos que que o ambiente que a gente está, ele possui, como características de solo, o próprio clima, né? A topografia, a forma de trabalhar, né? O manejo, o funcionário, treinar funcionário para fazer o manejo na planta, funcionários que nunca tiveram contato com a cultura da videira, né? Hoje já tem muitos funcionários aqui que já sabem fazer o manejo, já sabem como é que funciona. Isso é muito bom também, treinar essa mão de obra, a gente treinar pessoas daqui. Então, os funcionários daqui são pessoas que moram aqui próximos também da vinícola, né? Que estão se especializando e estão entrando agora numa agricultura de alta tecnologia e uma cultura nobre, né? Então, isso é muito legal. E a gente também participa aqui da parte de vinificação também, tá? A gente fica responsável aqui pela parte de produção dos vinhos. Nós temos um enólogo que está com a gente, presta consultoria aqui, que é a Flávia Cavalcante, né? Um excelente profissional que está conosco aqui, que vem aqui nas safras para ajudar a vinificar, para passar as informações, para passar a forma de elaboração do vinho, tá? Então, é mais ou menos nisso que eu estou envolvido. Walter, é interessante porque quando a vinícola começa a recrutar, né, pessoas da região, né, que talvez estivessem em outras culturas, né, para trabalhar com vocês aqui, isso também gera um tipo de educação no vinho, né, e essas pessoas levam esse tipo de conhecimento para casa e para a vida delas, né? Isso é perceptível, você percebe que hoje a apreciação, a gente tem um gap muito grande, né? Quando a pessoa começa a apreciar vinhos, então elas gostam de um tipo de vinho que às vezes não é nem vinho, e você já percebe que as pessoas que colaboram com vocês aqui, elas já começam a falar diferente sobre vinho, apreciar outros tipos de vinho. Sim, né? Tem muitos funcionários aqui que trabalhavam com outras culturas, como milho, como feijão, nas suas propriedades, né? Suas áreas, mas como subsistência mesmo. E aí trabalham aqui hoje com a gente e eles têm todo uma gama de informações que eles têm aqui que faz parte da formação mesmo deles como profissionais, né? Então a gente busca com que o profissional ele cresça junto com a empresa. E isso é importante. A gente quer pessoas que justamente eles se sintam parte e que queiram crescer também. Então as pessoas aqui elas têm, por exemplo, treinamentos periódicos que a gente faz. A gente vai fazer uma poda de produção. Não é simples fazer poda em videira como qualquer outra planta. Existe toda uma técnica que é aplicada e essa técnica é passada para eles em treinamentos. A gente faz tanto treinamento em auditório como também um treinamento de campo, colocando a mão na massa mesmo, podando, errando e acertando, buscando sempre corrigir os erros, e aí eles, daqui a pouco, quando você vê, eles já estão fazendo rápido, já estão pensando naquilo que eles estão fazendo, de forma que o manejo atenda às nossas necessidades. Então, tem funcionários que, até uma época dessa atrás, estava trabalhando no campo, hoje está trabalhando aqui na cantina, fazendo vinho, tendo esse contato, vendo como é o processo do vinho. Também a elaboração exige muitos cuidados específicos, né? Então tem que ter um controle rigoroso de temperatura, você tem que ter uma higiene, uma sanitização dos equipamentos muito bem feita. Então,
essas técnicas são passadas também para eles. E um funcionário que não tinha nem contato com vinho, daqui a pouco você nota ele discutindo com você fermentação malolática, que é a conversão do ácido málico ali em ácido lático, que deixa esse vinho mais saboroso, mais calmo nos seus ácidos ali, né? Então eles discutem sobre isso com a gente também e a gente nota essa evolução, né, do funcionário quando ele também busca se integrar. E também a empresa dá todas essas condições para que isso aconteça. Eu tenho duas perguntas assim bem importantes, uma para Gilvan e outra para Walter, mas eu vou fazer primeiro essa para Walter. Tem mais? É uma pergunta muito importante. Tem sim, tem. E para Gilvan eu queria, Gilvan, existe talvez uma mística ou não, talvez isso tenha sido proposital. Criou-se uma espécie de ritualística ao redor do vinho que distancia o vinho do ser humano, inclusive. Porque me parece que vinho, quando a gente vê certas imagens de pessoas provando vinho, todo o ritual que envolve, me parece que o vinho foi feito para semideuses. O quanto de trabalho se tem para que o vinho seja uma bebida para humanos e que se popularize? E o quanto tem de educação, trabalho educativo, né? Eu lhe vejo como professor, sua atuação na rede social, nos ensinando coisas que às vezes a gente pensa que é algo de outro mundo e você traz com uma simplicidade para que as pessoas simplesmente possam perder o medo, né? Porque criou-se um ritual que dá medo nas pessoas. A pessoa tem medo de cheirar um vinho, a pessoa tem medo de provar um vinho, fica até com aquela ideia, eu vou passar vergonha, né? O quanto de trabalho pedagógico tem, educacional tem, nisso de popularizar o vinho? Eu digo o seguinte, isso é comum, não há como fomentar uma cultura de vinho se você não deselitizar, tá? Não descomplicar e não tornar a bebida uma bebida inclusiva. Qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa pode sentir prazer com vinho. É uma coisa muito simples. É lógico que se você tem noções de como o vinho é feito, se você tem noções de temperatura, se você tem noções de harmonização, você vai desfrutar mais e melhor do vinho, tá? Mas isso pode ser dito de uma forma descomplicada, direta, objetiva, com aplicações práticas a respeito, né? Então é sempre bom quando a gente usa algo de técnico numa abordagem, a gente destrinchar aquele técnico, transformar aquilo numa coisa prática para que as pessoas entendam. Então, eu acho que o meu trabalho é um trabalho educativo no mundo do vinho. Se o meu trabalho for um trabalho que complique, que dificulte, que distancie, que elitize o vinho, eu não vou trazer as pessoas para o vinho. Pelo contrário, eu vou afastá-las do vinho, eu vou inibi-las de tomar vinho, né? Então, primeira coisa, o vinho é uma bebida inclusiva. Você consegue hoje beber bons vinhos gastando pouco. Nós vivemos numa época em que a tecnologia e o conhecimento enológico é tão grande que a gente consegue fazer. Eu acho que a dificuldade maior hoje, o cara, para fazer um vinho ruim, ele tem que, sabe, fazer um certo sacrifício até, porque existem muitas condições, muitos recursos enológicos, né, para você fazer correções, para você resolver uma série de problemas que no passado não existia e você, de fato, não tinha como mudar o produto final, o vinho, né? Mas hoje a gente tem tudo isso. Então, o trabalho de quem educa no mundo do vinho tem que ser um trabalho descomplicado, tem que ser um trabalho leve, tem que ser um trabalho direto, objetivo, prático, né, que ensine com clareza. Eu acho que falta clareza. E quem floreia demais, na verdade, excesso de floreio esconde conteúdo. Se você parar para pensar, isso é a grande realidade. Então, falar diretamente, falar para o público, sabe? Para o coração do cara. Olha, você pode sim tomar um vinho. Agora, é lógico que é importante que as pessoas saibam quais são as expectativas dela, que elas gostem, que elas saibam o que é que elas esperam do vinho. Eu lancei um e-book, estou em fase de lançamento, é um e-book cujo nome, na verdade, é um guia sobre compra de vinhos, que chama-se Aprenda a Comprar Vinhos como Expert. Tem um passo a passo ali, e o primeiro capítulo desse guia chama-se Provocações. E o tema é Você tem sede de quê? Que é o refrão de uma música, né, dos Titãs. E aí, por que isso? Porque eu acho que as pessoas só vão ter as respostas quando elas fazem as perguntas. A grande maioria dos consumidores que eu conheço, tá? Quando eu pergunto a ela, mas por que você gostou desse vinho? Ela não sabe explicar por que gostou do vinho. Ela não sabe quais são as expectativas dela em relação ao vinho. Ela não sabe o que é que ela valoriza no vinho que ela bebeu. Ela gostou, mas ela não sabe do que ela gostou.
Então, esse capítulo, que é o capítulo que abre o e-book, ele é um capítulo que provoca. Faz uma série de perguntas estratégicas que leva você a refletir, a fazer uma reflexão sobre o que lhe faz gostar de determinados vinhos. Entendeu? E aí, eu trago muito para uma coisa que eu acho que é uma coisa que é fundamental para que você sinta mais prazer no vinho, que é a questão da contextualização. Muitas vezes, o erro na contextualização faz você fazer um mau juízo do vinho, você julgar erradamente o vinho. Você está tomando um vinho nas condições mais inadequadas possíveis. É muito provável que ele não vá se mostrar da melhor maneira possível. Então, entender um pouco isso vai fazer você entender que toda a pluralidade do vinho, que é imensa, tá? Vai fazer com que você tire o máximo de proveito de cada tipo, de cada estilo, de cada categoria de vinho. O vinho certo, no contexto certo, isso não é difícil de saber, é muito fácil, vai fazer com que você maximize o prazer da apreciação. A sua percepção muda completamente, porque nós dependemos dos nossos sentidos para perceber o vinho, né? E os nossos sentidos são influenciados por uma série de fatores externos e internos. Você imagine um cara com afta tomar um vinho como esse, que tem um nível de acidez elevado. É provável que ele não goste, porque vai incomodar, vai ser desconfortável, vai ser dolorido para ele. Então, existem fatores internos e fatores externos a você que podem alterar a sua percepção. Eu costumo fazer uma distinção entre gosto e sabor. Gosto é uma percepção unissensorial. O gosto você sente na boca. Sabor é uma coisa muito mais complexa e muito mais completa. É uma percepção plurissensorial. Além de envolver outros sentidos, principalmente o nasal, né? No sentido da olfação. Sem olfação você não tem gosto, não tem sabor completo. Você tem gosto. Os 5 gostos básicos você tem na boca se você eliminar o seu nariz. Mas você só vai sentir o sabor por completo se você tiver o auxílio do nariz. E, além disso, fatores externos podem interferir demais nisso, nessa percepção, né? Então, considerar isso é muito importante para que você surfe realmente na onda do vinho. Ô, Gilvan, você falando aí dos sentidos, e às vezes a gente, não é, vai apreciar um vinho e sente, às vezes, até uma fruta que não tem nele, que, não é? Então, tem essa imaginação aí, faz parte dessa viagem, né? Desse ritual com o vinho. Faz. Eu diria que você costuma perceber aquilo com que você está familiarizado. Nós temos uma memória afetiva, como bem falou Pedro ontem, e temos uma memória olfativa. Então, quando você está exposto durante um certo tempo a um determinado aroma, é muito provável que você identifique ele de forma muito objetiva em qualquer situação. Entendeu? Quando você... Agora, nós temos um problema. Nós nunca utilizamos adequadamente o nosso nariz. Você pode ver qualquer bicho, ele não come nada antes de cheirar, né? Mas o ser humano não. O ser humano joga na boca e, né, e desce e tal. Né? A água tem um sabor, por incrível que pareça, só que a gente coloca na boca e é como se tivesse uma tubulação levando direto para o estômago. Não passa na boca. E você só percebe o sabor dos alimentos e bebidas na boca, através das papilas. Então, por isso que o vinho tem esse ritual da degustação, né? Colocar o vinho na boca, deixar o vinho passar por toda a boca, para você sentir, né, o equilíbrio, o nível de acidez, a perceber a doçura do vinho. Se for um tinto, perceber a astringência dos taninos, a textura do vinho. Tudo isso, esses elementos que compõem o vinho, são percebidos na boca. Por isso que numa prova técnica, nós costumamos não ingerir o vinho. Você está provando muitos vinhos, você vai provar o vinho, botar o vinho na boca, fazer seu gargarejo lá, seu bochecho, e depois você vai descartar o vinho. Porque você não precisa deglutir o vinho para sentir o sabor, o equilíbrio, a textura, a persistência, nada disso. Você precisa só colocá-lo na boca, né? Então, a gente, muitas vezes, a gente não, a maioria das pessoas, né, o consumidor comum, ele vai ingerir o vinho, mas ele está muito mais pensando no prato do álcool, né? E não no que a bebida pode dar de prazer, realmente, de prazer sensorial, que é o que é legal no vinho. Né? E só Pois não, fica à vontade. fazendo uma observação, é interessante isso, nessa questão, quando você começa a degustar vinho e começa a perceber essas nuances que tem, tanto no aroma quanto na sensação gustativa desses vinhos, você começa a perceber que diferentes regiões, independente, pode ser a mesma variedade, você tem variações consideráveis de acordo com o terreno que está sendo... A mesma uva. A mesma uva, a mesma variedade, às vezes é o mesmo clone, é o mesmo, a mesma planta, vamos dizer assim, só que ela está tendo ali tratamentos diferentes, ela está passando por situações diferentes, ela está absorvendo nutrientes em diferentes proporções ali do solo, que vai fazer com que essa uva ela tenha ali
sintetizados no cacho, diferentes proporções também de vários dos compostos que são importantes para o vinho. O Walter, ele ainda, acrescentando que Walter, que creio, ia falar disso também. Ainda tem um detalhe, além da uva em si, né, você tem também os tratamentos feitos na cantina, né? Existem muitas técnicas às quais você pode submeter uma determinada variedade que podem fazer uma diferença danada no final, né? Por exemplo, maturação em barrica de carvalho, né? Você pode fazer uma malolática no vinho, você pode fazer uma batonagem no vinho. Existem muitas técnicas que podem fazer. É por isso que eu sou contra quando algum livro, alguém que é do segmento de vinho diz assim, Cabernet Sauvignon é assim, assim, assim. Combina com isso. Qual Cabernet você está falando? Porque Cabernet Sauvignon pode se manifestar de várias formas. Cabernet tem a sua tipicidade, naturalmente. Mas essa tipicidade sofre variações em função do solo, do clima, das técnicas de vinificação, das técnicas de maturação. Então, é muito mais complexo. Ô, Gilvan, você falou em Cabernet, né, Sauvignon. A impressão que dá, a gente que não tem o conhecimento que vocês têm, é que todo mundo gosta do Cabernet Sauvignon. Agrada... Né? É verdade isso? Eu diria o seguinte... Chama tanta atenção o Cabernet. Cabernet é tão popular, porque a Cabernet Sauvignon é uma uva extremamente adaptada a diversos climas, solos, a diversos terroirs. Diferentemente de outras castas que muitas vezes só viceja naquela região específica. Existem muitas castas que já se tentaram tirar daquele lugar ali para plantar no outro canto e ela não vinga. Então, se você quiser tomar determinados vinhos do planeta hoje, existem vários, você tem que ir naquele lugar, porque a produção é muito pequena, muito limitada, e eles não conseguem produzir um vinho semelhante àquele no outro canto. Isso tem muito a ver com as denominações de origem controlada, né? Então, é muito importante isso. Cabernet é muito popular, como ele disse, assim como Chardonnay, assim como Sauvignon Blanc, porque essas uvas são extremamente adaptáveis. A Cabernet é uma sobrevivente. Ela vinga onde você quiser. Você plantar num jarro em casa, talvez ela vingue, entendeu? Então, isso é o que faz da Cabernet uma uva plantada no mundo todo e ela se tornou muito apelativa do ponto de vista comercial. Então, todo mundo planta Cabernet. Certo. Eu sei que você vai fazer uma intervenção agora e você vê como é bom, né, conversar sobre vinho. Gilvan, o Chile, o Uruguai, a Argentina se destacam na América do Sul. Como está o Brasil hoje, em termos de produção, de qualidade, para o mundo, e principalmente Pernambuco? Beleza. Eu diria que o Brasil cresceu demais no aspecto qualidade do vinho, entendeu? Os enólogos brasileiros hoje, eles estudaram muito, internacionalizaram-se. A gente já ganhou muitos prêmios internacionais. O vinho brasileiro é campeão de prêmios lá fora. O espumante brasileiro, sobretudo o espumante do sul do Brasil, agora eu não sei se vocês sabiam, há cerca de um mês aproximadamente atrás, um mês e um pouquinho, Pinto Bandeira conquistou sua denominação de origem especial para espumante. Nós temos no Brasil, olha que coisa curiosa, no hemisfério sul existe, no Brasil, no hemisfério sul, em Pinto Bandeira, que é uma cidade lá da região sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, é a única denominação de origem de espumantes do hemisfério sul. Nós temos outras denominações de espumante no hemisfério norte, mas no hemisfério só existe uma, que é Altos de Pinto Bandeira. E isso foi um reconhecimento do INPI em função das condições climáticas, de variedade, de solo, de manejo, de processos e técnicas de vinificação. Isso é um reconhecimento, entendeu? As denominações de origem, elas têm uma importância muito grande, né? E o próprio nome, denominação de origem controlada, nós ainda não temos denominação de origem controlada, temos denominação de origem e temos muitas IPs no Brasil. Mas o que é uma denominação de origem controlada? Isso é tão importante, cara. Falando literalmente, denominação é a ação de dar um nome a um produto, que pode ser geralmente alimentos ou bebidas, os vinhos principalmente, produzidos em uma região que tem um clima, uma área que tem um clima muito específico, uma condição de solo muito específica e que tem um jeito de fazer vinho e uvas muito bem adaptadas, entendeu? E o controlado é porque existem órgãos certificadores que monitoram e controlam constantemente a produção daqueles vinhos. E isso foi a maneira encontrada pela França em 1935 para evitar que a fraude tomasse conta do vinho. Porque o Brasil fazia champanhe há alguns anos atrás, vocês lembram disso, né? Além disso, fazia-se Porto na África do Sul, fazia-se Bordeaux na Austrália. E Bordeaux é uma região, a denominação de origem da França. O Porto é um vinho de Portugal produzido na região do Douro. Então, essas coisas surgiram, essas denominações surgiram justamente para proteger da fraude. Califórnia é um exemplo, com Pinot Noir, por exemplo? A Califórnia tem denominações também, né? A Pinot Noir, ela é uma uva da Borgonha, plantada em vários lugares do mundo. Se adaptou muito bem em algumas áreas da Califórnia, não são em todas.
Porque quando a gente fala de Pinot Noir, a gente fala de uma uva mais delicada, que não suporta climas muito quentes. É a mais delicada de todas, Gilvan? Eu diria que talvez uma das mais. Das francesas, uma das mais delicadas, né? A Gamay também é uma uva que não resiste muito a... É uma uva precoce também, que não resiste muito a temperaturas elevadas demais. Então, assim, a Cabernet é uma sobrevivente perto dessas uvas. Ela vai de qualquer clima, consegue sobreviver. Eu vou passar aqui para Pedro e depois a gente provavelmente vai fazer uma última rodada, né, em função do tempo. Eu falei na América do Sul, não foi? O Chile, que talvez seja o primeiro mesmo, né? Tem Argentina, Uruguai, o Brasil, como você falou aí, tem fazendo vinhos destacado, incríveis, fazendo tá? vinhos Ganhando incríveis. prêmios aí. Aí a gente sabe que na Europa, claro, não é? América Central tem algum destaque? Nós temos uma dificuldade, né? Há algum tempo atrás o mapa mundi do vinho era assim: os melhores vinhos e as áreas mais apropriadas para a produção de uvas viníferas seria hemisfério 30-50 norte, hemisfério 30-50 sul, porque o clima temperado, né, ajuda essas regiões, né? A uva precisa disso, estações bem definidas e tal. Só que nós vivemos hoje um aquecimento global, isso é uma realidade, né? Existem estudos sérios aí mostrando que na Borgonha, por exemplo, nos últimos 50 anos, a colheita foi antecipada em 15 dias. Então, você pode ver os desastres naturais que acontecem no mundo, seca num canto, incêndio no outro, cheia no outro, tal. Isso é consequência do aquecimento global. Isso aí é uma realidade contra a qual ninguém pode lutar, né? Então, o mapa mundi do vinho está mudando e em 50, 100 anos há estudos sérios, né? A Austrália encabeça esses estudos. Existem estudos muito profundos na Austrália para se prevenir em relação a isso. Só para vocês terem uma ideia, Bordeaux, que é uma região francesa extremamente clássica, adotou 6 novas variedades de uvas para o corte bordalês que não são francesas. Uvas espanholas e portuguesas. Quando uma região clássica, né, francesa, como Bordeaux, vem admitir variedades de uvas novas que resistem ao aquecimento global muito melhor do que as uvas do corte bordalês, numa situação dessas, você pode imaginar que a coisa realmente é séria, né? Então, assim, o mapa mundo vai mudar muito. Regiões, por exemplo, a Inglaterra está fazendo espumantes incríveis, e a Inglaterra não produzia vinho há pouco tempo atrás. E regiões muito quentes, provavelmente, talvez sumam do mapa. Uma Argentina, por exemplo, Mendonça é clima semidesértico. O verão de Mendonça é torrencial, entendeu? Então, é provável que daqui a 50, 100 anos, há estudos muito sérios, talvez não exista mais. Enquanto regiões muito frias, por conta do aquecimento, vão tornar-se capacitadas a produzir uvas viníferas para fazer vinho e tudo mais, entendeu? É grave. É grave. Tem um livro chamado Cartas a um Jovem Poeta. E eu acho que é do Rio, que eu não vou lembrar agora, por conta do vinho. Desculpa, é o vinho. E esse jovem poeta angustiado, né, porque não sabe se vai ser poeta ou não, e ele manda uma carta para o velho poeta e perguntando, né, se é isso que ele quer mesmo, se vai ser esse o caminho. E aí o velho poeta faz uma pergunta que eu acho muito interessante, né, eu acho que para nós 4 aqui respondermos, né, que ele diz assim: você viveria sem a poesia? Se retirassem a poesia da sua vida, você seria você? A minha primeira pergunta para vocês e para Janduí também, né, é essa, né? Você viveria sem o vinho? O vinho, se retirassem o vinho da sua vida, Walter seria Walter e Gilvan seria Gilvan? A segunda pergunta é a seguinte: a minha experiência com vinho, ela começa, a gente conversando aqui sobre vinho e eu puxando na memória, né? As primeiras experiências com vinho são essas. Primeiro, Semana Santa. Isso né? E aí eu estou falando de vinho suave, né? Que ele é só suave no nome. Depois a dor de cabeça é pesada. E aí tem uma lembrança também de um garrafão de 5 litros no chão, a rodinha no festival de inverno, e ai de quem pisar naquela garrafa, né? Essas experiências começam assim, e depois a gente vai ou refinando ou não. Isso também, esse conceito de refinado ou não, eu também acho muito em jogo, está muito em jogo isso, né? É muito relativo. Como é a experiência de vocês? Como é que vocês começam? Quais são as primeiras experiências com vinho e vocês viveriam se retirassem o vinho da vida de vocês? Bom, eu também comecei assim, né? Igual você. É muito a minha também, né?
Tive contato com vinho desde muito cedo, mas não da forma que a gente tem hoje, que eu tenho hoje, né? Depois, na universidade, que eu comecei a trabalhar com fruticultura, fui trabalhar com viticultura. Para mim, foi um caminho sem volta, né? Então, é uma coisa que você acaba se vinculando muito. Pelo menos no meu caso, é muito difícil. Eu não me imaginaria fazendo outra coisa hoje. E a ideia é se aprofundar cada vez mais para a gente conseguir agregar cada vez mais valor ao produto que a gente faz aqui. Mas comecei assim. E aí, quando você começa a conhecer de fato o vinho, né? Não como uma bebida alcoólica, mas talvez como um alimento, uma forma de você... de forma cultural mesmo. Você começar a introduzir o vinho na sua vida. Primeiro porque é muito, muito bom, às vezes, você tomar uma tacinha de vinho por dia. Inclusive, em alguns casos, a medicina até indica, né? Tem muitos compostos no vinho que fazem muito bem à nossa saúde. E aí, outra coisa é você começar a estudar vinho, que tem um mundo de informações. Você vê o professor aqui, quando ele começa a falar, se esse podcast tivesse 20 horas aí, a gente iria papo para as 20 horas de podcast seguidas, né? Então é muita, muita informação, e cada vez que você estuda, você se apaixona mais. Cada vez que você conhece, né, as variedades, você começa a pensar, começa a raciocinar o vinho como não só como uma bebida alcoólica, mas como tudo que envolve, que está envolvido com ele, né? É cultura, é arte, é gastronomia, né? Tudo isso está envolvido, e eu acho que, pelo menos para mim, é um caminho sem volta. Não tem muita volta assim, não. Olha, o que Walter disse está certo. Quem não começou assim, né, cara? Não pode, né? Eu também tomei muito, muito. E eu acho que esses vinhos têm uma importância incrível, cara. Eles são a porta de entrada, né? Porque normalmente é assim, a pessoa começa tomando esses vinhos de garrafão e chega uma hora que ele se cansa, é natural, porque o nosso gosto é uma construção, né? À medida que você vai bebendo, você vai refinando esse gosto, você vai aprimorando, né? O convívio com outras pessoas ajuda muito nisso também, né? Então, eu comecei do mesmo jeito, tá? E me interessei por vinho há 20 e poucos anos atrás e estudo vinho todo dia. Na Universidade do Vinho, você nunca se forma. E essa é uma grande verdade. Você não tem formação, tá? E com relação a quem eu seria sem o vinho, cara, até a mulher que eu tenho hoje foi o vinho que me deu. Veja que negócio. Então, assim, eu não tenho como... Dona né? Deise. Dona Deise. Então, as pessoas que eu conheci através do vinho, as viagens que eu fiz através do vinho, os vinhos que eu bebi por trabalhar com vinho, que eu jamais beberia se não trabalhasse com vinho, vinhos excepcionais, caros, raros, entendeu? Os lugares que eu conheci, as culturas que eu conheci, os restaurantes que eu frequentei, com certeza, eu seria uma outra pessoa, tá? E muito menos melhor do que eu me sinto hoje, por estar efetivamente envolvido com o vinho. Então, para mim, também é um caminho sem volta, como para Walter. Bom, antes da última rodada aqui, eu tenho um comentário a fazer. De hoje, eu gostar tanto de vinho. Não tenho aquela experiência tamanha que vocês têm para aproveitar mais ainda, mas agradecer a você, Gilvan. Se não fosse você, eu talvez estivesse ainda, né, no garrafão, viu? Que também nunca me chamou a atenção. Mas, Gilvan, recentemente você proferiu uma palestra para médicos cardiologistas. Eu me sinto meio ousado nesse aspecto. Há 15 anos atrás, 16 anos atrás, eu fiz um curso de vinhos no auditório do Hospital de Coração de Natal. E era um auditório grande, com capacidade para 40 pessoas. Nós botamos 50 pessoas. E todos médicos, enfermeiros, todo mundo que trabalhava no hospital. Então, a gente conseguiu lotar. Foram 5 quartas-feiras. Cada quarta-feira era um curso de vinhos. Toda quarta-feira nós tínhamos um módulo, que eram 3 horas, né? E havia uma aula que era vinho e saúde. E já pensou você falar sobre vinho e saúde para médicos, né? Mas aí eu me cerquei de informações muito importantes. Tinha o diretor do Hospital do Coração, ele fazia uma análise do vinho já há muito tempo. E ele tomava regularmente, moderadamente. Ele tomava seus 250, 300 ml por dia e tomava durante as refeições, que é a recomendação, né? Tomava o vinho tinto dele todo dia durante as refeições. Já fazia alguns anos.
E ele fez uma espécie de fotografia do colesterol bom dele, do colesterol ruim dele, que eu usei como um slide. Foi uma coisa, uma prova que você não tem como... Olha o comportamento do colesterol bom do doutor fulano de tal e olha o comportamento do colesterol ruim, mal, do doutor fulano de tal, que desde 1000 e tantos toma vinho regularmente, moderadamente e durante as refeições, né? Então, assim, tem estudos científicos muito sérios mostrando isso, né? Então, essas palestras para médicos já fiz muito porque os laboratórios me contratam para falar para médicos. E aí tem cardiologistas, tem ortopedistas, são várias as linhagens, né, que a gente fala. Isso é coisa dos laboratórios. E depois tem um jantar. Mas aconteceu isso na assistência, na plateia, ter mais cardiologistas? Já aconteceu. Aí no Hospital do Coração a maioria era cardiologista, né? E aí a recomendação que eu dou, né? Porque muitos deles são adeptos, os médicos têm uma ligação com o vinho, tá? E o doutor Michel e a doutora Micheline, para não deixar mentir. Mas tem uma ligação com o vinho muito, muito grande. É estranho até isso, tá? Mas aí eu faço sempre uma recomendação. Quando você sugerirem, não é medicarem, mas sugerirem para o paciente, tá, uma taça de vinho por dia, tentem falar em ml, porque existem taças que cabem 800, 1000 ml de vinho. Então, o cara diz, o doutor diz, para eu tomar uma tacinha todo dia. Aí o cara pega a garrafa, despeja, Como né? dizia um Bomboniere, né? E morre de cirrose hepática 6 meses depois. Aí ferrou tudo, né? Muito bem. Bom, vamos começar aqui com Pedro para as famosas considerações finais. Pedro, fica à vontade. Não, quero agradecer. Walter aqui, leal, o cara é leal, viu? É bom lembrar. Quero agradecer, Gilvan, por mais essa aula, né? Janduí, por mais essa aula de diálogo. Eu acho que é isso que falta. Poderia ser qualquer tema aqui nessa mesa, se nós estivéssemos aqui, né, conversando, se entendendo, compreendendo um mundo do outro, eu acho que aí a humanidade ganha mais. Eu tenho uma luta, né, enquanto professor, que é isso, é a gente se humanizar. Porque a gente não... Eu costumo dizer, e as pessoas se espantam, a gente não nasce humano. Nós nascemos aptos à humanidade. E a gente vai se humanizando, né, com o tempo. E qualquer que fosse o tema aqui, eu ia perguntar do Talmud, mas é melhor não, né? Qualquer que fosse o tema aqui, que a gente estivesse conversando, eu acho que seria produtivo. Mas em sendo vinho, que é uma bebida, e a gente já conversou tanto sobre isso, de ser uma bebida divina, né, no sentido de sua história, no sentido do que provoca, as sensações que provoca e o que a gente aprende com ela, eu acho que a gente ganha muito. Ganha a vinícola, porque a gente conversa sobre ela e a gente descobre essa vinícola, esse tesouro que a gente tem aqui, né, na cidade, e ganhamos nós, né? E ganhamos nós também porque a gente bebeu esse vinho maravilhoso nessa tarde. Muito bem, e o que a vinícola representa, né, para toda uma região. Gilvan, eu vou terminar com quem nos recebeu. É com você. Eu estou muito feliz, né? E isso foi meio que improvisado, né? Mas nós tivemos apoio aqui do Pedro, apoio do Janduba, do nosso amigo Roberto Lima, que fez Guilherme. um difícil danado para estar aqui conosco, preparou toda essa estrutura aí. Guilherme, que está aqui dando um apoio. Então, assim, estou muito feliz. Sempre que venho aqui, eu venho à vinícola. É um lugar maravilhoso. Isso aqui é cuidado com um carinho extraordinariamente grande. E assim, eu não vejo a hora estes vinhos começarem a participar de alguns concursos, são muitos no Brasil, né? Começarem a ganhar reconhecimento, começarem a ganhar suas premiações e começarem a ganhar o mundo, tá? Isso aí vai acontecer inevitavelmente, é uma questão só de tempo. Então, eu queria agradecer ao Walter pela atenção, agradecer aqui ao Michel e à Micheline, que não estão presentes, infelizmente. Agradecer a você, Pedro, a você, Janduí, aos meus amigos aqui que estão dando apoio por esse momento maravilhoso. Um momento de troca, de aprendizagem e de interação. Programas seriam muitos para a gente falar um pouquinho ainda. Com certeza. É um universo gigantesco. Desse universo. Gigantesco. Valeu, Gilvan. Meu caro, mais uma vez, obrigado, não é, pela gentileza. Deixar meu abraço também para Dr. Michel, né? Agradecer a Roberto, que estava lá cheio de trabalhos e a gente conseguiu trazer para ele fazer um trabalho aqui com a gente, não é? E o Guilherme, né?
Tá um rapaz bonito aí. Eu vi nasceu, o Guilherme tá com 21 anos, né? Muito bem. Roberto, não sei, se já está nos 70, não sei, mas está tomando vinhozinho. Roberto, né, que todo mundo conhece, esse grande maestro, essa figura extraordinária, não somente como técnico, mas também como produtor musical. Não é? E realmente eu sou muito feliz que eu tenho amigos maravilhosos, assim como você, Gilvan, como Pedro, como Walter, né, que a gente se conhece há pouco tempo, e como o meu irmão Roberto. Agora, a palavra é sua para a gente poder fechar esse podcast. Joia, eu que agradeço muito a visita de vocês aqui. Foi muito legal falar sobre o Vale. Vamos fazer mais, né? E vamos fazer mais vezes. Eu fiquei doido para servir os vinhos aqui. O papo foi tão bom que a gente foi tomando o vinho. Eu fiquei doido para servir os tintos aqui para a gente debater. Só o Pedro teve coragem de dizer, tem mais, né? Mas, enfim, aqui nos bastidores a gente resolve isso. A gente resolve essa questão. Mas realmente agradecer a visita de todos vocês. O professor Gilvan aqui, toda vez que ele vem, a gente fica muito feliz. O doutor Michel, a doutora Micheline também ficam muito felizes quando ele vem aqui. São muito gratos ao trabalho do professor Gilvan, né? Que ele contribui para o mundo do vinho. E a visibilidade que ele deu ao Vale das Colinas, né? No início. O primeiro vídeo que eu vi dele aqui, acho que foi em 2018, quando só tinha comecinho, as plantas estavam se formando. E não é toda hora que a gente tem Gilvan, que Gilvan mora num avião, né? Porque só vive viajando. E a gente tem a felicidade de tê-lo aqui praticamente todos os anos, né? Ainda bem que a gente tem essa visita frequentemente. Então, é isso, queria agradecer. Se eu puder ter a oportunidade de só mostrar aqui. Sim, os claro. rótulos, né? Que a gente provou, os rótulos que foram apresentados aqui na mesa. Aqui na mesa hoje foi o nosso Dona Cecília, né? Que é um vinho branco, seco, né? Todos eles são secos, tá? Vinho fino branco seco, da uva Muscato Petit Grand, tá? Uma uva de origem grega. Gostei muito, viu? É muito legal, né? Bem eu sou mais de vinho tinto, fresco. Mas esse vinho branco me chamou a atenção. Tem gostado bastante. É um belo vinho de entrada, assim, as pessoas têm perfumado, exatamente. Tem persistência longa também na boca, isso é perfumado. Né? E aí... temos o nosso Malbec, né, que hoje é a nossa principal variedade, a variedade que mais se adaptou na nossa região aqui e que tem tido as melhores avaliações entre os vinhos, né? Bastante encorpado, com 14,5 de teor alcoólico, e é um vinho nobre já, né, entra nessa classificação. Tanto o nosso Malbec, que chama Dona Elisa, como também o nosso Cabana do Vale, que é o nosso Cabernet Sauvignon, também é um vinho nobre, tinto seco, e que é bastante difícil de achar. Não sei se vocês já provaram ainda um vinho Cabernet Sauvignon com 15,5 de teor alcoólico, bastante encorpado. Esse eu já provei aqui. Super equilibrado. Eu recomendo vocês provarem, porque é uma experiência diferente esse vinho. A gente pensa que vai ter uma sensação e o resultado, o equilíbrio, surpreende a gente. Então... esses são os nossos vinhos, né? Os nossos principais vinhos. Nós estamos ampliando as nossas áreas de cultivo. Esse ano nós vamos implantar mais 9 hectares. E aí vem outras variedades também, que já no experimento do pessoal, dos pesquisadores da Embrapa, junto com o pessoal da UFAP, já demonstraram viabilidade em outras variedades, como Syrah, Sauvignon Blanc, Viognier. Então, algumas variedades a gente vai estar ampliando. Vamos ter mais Malbec também. Então... o futuro aí, como o doutor Michel sempre fala, um brinde ao futuro. Então vamos fazer esse brinde? Eu faço que só Pedro. Tem mais, não é? Pode, sim. Pronto. Tem mais, não é? Esse Pedro é danado. Ô, Gilvan, quer dizer que Pernambuco está bem na fita, né? Muito bem, muito bem. Nós temos... Cara, foi muito importante a presença do Walter aqui, né? Para falar de como é complexo, né? A gente se delicia com o vinho, a gente não faz ideia do trabalho que há por trás, né? Então, com esse brinde aqui, esse trabalho maravilhoso que se desenvolve aqui em Garanhuns, na vinícola, né? Vale das Colinas, a gente termina o nosso podcast. Agradecer mais uma vez a Roberto Lima, ao Guilherme Passos, né? A você, Walter, levo um abraço ao doutor e à doutora, né? Micheline e o doutor Michel. E salve. Ótimas energias. Tchau, gente.